Estamos aqui com o professor e ex-desembargador Francisco Queiroz, e ele vai nos disponibilizar um pouco da experiência dele na carreira jurídica e na magistratura. E seja bem-vindo, professor. Tudo bem, eu vi que na primeira pergunta de vocês envolvia, eu ocupei cargo de desembargador federal, juiz federal, fui juiz de trabalho, que no Brasil é um grande problema, que é o excesso de judicialização, onde nós deveríamos ter muitos caminhos, como arbitragens, mediações, para possibilitar soluções extrajudiciais de conflito. O Brasil é um país que se caracteriza pela litigiosidade. Se você comparar o número de questões judicializadas no Brasil e em outros países, nós ganhamos de barbárie. Então, o juiz federal tem essa competência, tem a competência criminal, que é muito forte. Hoje, as varas, quando eu assumi, o juiz federal, ele julgava todas as matérias. Hoje, nós temos as varas especializadas em matéria criminal, as varas especializadas na matéria fiscal, as varas civis em geral, as varas que envolvem a questão previdenciária. E temos também os juizados. A figura do juizado especial foi uma criação para que as questões de menor valor, por exemplo, abaixo de 60 salários mínimos, ela não precisasse ter toda aquela tramitação que tinha na justiça comum. O juiz medical julga, aí para o TRF, do TRF tenta-se um recurso especial, tenta-se um recurso extraordinário. E aí foram criados os juizados especiais, que seriam procedimentos mais simples, com recurso para uma turma regional de uniformização. Só que no Brasil, nós tivemos a criação da turma regional, depois uma turma nacional de uniformização. Isso fez com que, de certo modo, se vocês olharem, em algumas circunstâncias, os processos nos juizados, apesar de terem pouco relevo econômico, ele às vezes demora tanto quanto na justiça comum. Infelizmente, um local onde vocês têm uma ótima fonte sobre isso é os relatórios do CNJ. Você entra em Justiça Aberta e vai ver o número de processos em andamento de todas as justiças, inclusive do juizado, o tempo que leva. E não é de se aceitar como razoável que, por exemplo, num país como a Inglaterra, que tem a experiência de ter estagiado lá, você tem uma média de 1 ano do começo do processo até o cumprimento da sentença. Na Áustria, 11 meses. O pior país da Europa considerado é a Itália, que a gente copia muito, 5 anos de média. Nós temos 8 anos de média no processo. Imagine, você ingressa com um processo que tem 8 anos depois do resultado. O senhor enfrentava algumas dificuldades na sua carreira de magistratura? Não, dificuldade sempre tem. E eu passei por várias fases. Eu passei pela fase inicial da justiça menor, mais carente, onde não havia informática, o trabalho era todo nas máquinas de escrever. E o que eu notava é que, naquela época, o juiz tinha, uma pessoalidade muito maior. Por exemplo, quantas e quantas vezes eu mesmo não datilografei a minha sentença. Não era nem dar o rascunho à secretária. O que é que nós estamos vendo hoje, nas justiças em geral, é um processo, vou dizer, entre aspas, de terceirização. As assessorias montam, o juiz revisa, e coisa. Eu não sei se isso é um bom caminho. O bom caminho era termos menos processos, mas mais atuação própria do magistrado. Para que nós temos exemplo do 3º grau, o STJ, onde tem sido convocados para suprir o excesso de demanda, uma quantidade grande de juízes para rascunharem os votos dos ministros. Ou seja, na prática, é o juiz de primeiro grau que está fazendo, porque esse é o papel do ministro. Então, isso não é bom. Essa sobrecarga é uma sobrecarga muito pesada. Juiz federal. E o que aconteceu? Como disse, nós temos um trabalho mais próprio, pessoal do juiz. Aos poucos, os meios de informática, eles foram transformando as ações judiciais quase em administrações de varas. É isso que eu vejo hoje. Eu vou dar um exemplo, sem mencionar o caso,
eu me aposentei em 2015 e comecei o concurso para cartório. O concurso demorou, o concurso na verdade começou em 2013, só acabou em 2018. Nesse intervalo, eu fiquei advogando. E um dos casos que eu peguei com outra pessoa foi um caso curiosíssimo, que era uma ação de improbidade movida contra 2 secretários de Estado sob a alegação de que eles tinham feito uma dispensa de licitação. Licitação é um procedimento que antecede, né, uma contratação pública. E no entender do Ministério Público que entrou com a ação, não era das hipóteses de dispensa. A gente apanhou esse processo já no meio do caminho, porque esse processo iniciou-se nos anos 90. O juiz, depois de muito tempo, chegou à conclusão que aquilo estava prescrito, aplicou a regra da prescrição. Havia dúvida se nas ações de improbidade aplicava a prescrição ou não, ele entendeu que havia. Aí o processo demorou, foi parar no STF, e no final de 2023, o STF entendeu que não era caso de prescrição. Naquela hipótese de improbidade era caso de apreciar instruir e apreciar o mérito. Aí volta o processo, e esse processo, de repente, eu já não atuava mais, porque eu já tinha assumido o meu cartório. A pessoa ficou assim: professor, a juíza julgou procedente. Eu disse: cadê a instrução? Não teve instrução não, ela pegou, quando baixou, eu acho que foi inteligente, um julgamento de AI. Pegou o que pedia no inicial, fez uma formulação genérica. Eu disse: um processo que tinha quase 2.000 páginas. Ninguém leu nada. Ninguém leu nada. O professor chega ao ponto, só se lembra que um dos litisconsortes morreu em 2014 num acidente de aviação que todo mundo conheceu. E tinha a habilitação do espólio no processo. O juiz era uma juíza, julgou como se não tivesse convencido, fosse o mesmo réu, ao ponto de condená-lo hoje a, nos próximos 8 anos, não poder contratar com a administração pública, não poder exercer cargo público e não poder mais fazer qualquer outra coisa que eu não lembro. Hoje, como é que hoje eu condeno um morto depois de 12 anos os autos não foram lidos? Então, a preocupação que eu tenho hoje é em relação a isso. E a Justiça Federal, hoje, com muito mais recursos, na época mais carente, mas nós tínhamos um tribunal que dava muito apoio ao juiz, o Tribunal Federal de Recursos, que deixava o juiz numa situação bem confortável, não financeiramente, todos eram juízes, mas confortáveis de uma estrutura de trabalho, e nós temos uma polícia judiciária extremamente eficiente, que é a Polícia Federal. Eu não tenho dúvida que das polícias judiciárias, a de São Paulo é muito boa e tal, mas nenhuma delas se equipara à Polícia Federal, que era a polícia que dava suporte à Justiça Federal. Esse é uma coisa que o juiz deve lembrar. Quem quiser ficar rico não é magistratura. Eu fui aluno laureado de turma, tive várias oportunidades de estudante. Eu queria ser magistrado. O magistrado lhe dá uma condição, hoje até maior do que naquela época, de uma vida de classe média, e você se dedicar a uma coisa que você gosta, resolver conflitos e ser útil na sociedade. Então, assim, o desafio do juiz é exatamente buscar desse equilíbrio. Lembrar que a grandeza da magistratura não está na remuneração. A grandeza da remuneração, a remuneração é importante para você ter condição de trabalho, mas a grandeza da magistratura está no tipo de atividade que você faz de solucionar conflitos. Aplicação, um razoável nível de inteligência, o material hoje escrito ou virtual que você tem em todo canto, você só é sentar, se dedicar e ir em frente. E sempre lembrando, o princípio ético tão importante quanto a capacidade técnica. É isso aí. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, qualquer coisa disponha.